Olá, caros alunos, daremos continuidade na nossa disciplina. Bem, nessa aula nós vamos abordar sobre a deficiência auditiva e surdez. Então, nós vamos trazer alguns aspectos mais gerais e também aspectos relacionados à inclusão de alunos surdos e com deficiência auditiva nas escolas regulares. Então, nós partiremos das seguintes questões. Nós sabemos, que a educação de surdos, ela iniciou-se no Brasil a partir do ano de 1857, na qual foi fundada no Rio de Janeiro o Imperial Instituto dos Surdos Mudos, como a gente já falou em aulas que abordaram sobre o início da educação especial. Então, ainda era no período imperial, Dom Pedro II trouxe um professor francês e foi inaugurado esse instituto. Então, esse instituto ele veio a partir de uma necessidade do próprio rei, pois este tinha um filho que era um neto surdo, e criou esse instituto no sentido de promover a educação de surdos no Brasil. Vale ressaltar que a educação de surdos no mundo, de modo geral, ela teve sim sempre uma discussões em quais seriam as melhores metodologias para educar surdos. Então, a gente vai entender que antes do Congresso de Milão, que foi um congresso que fechou a possibilidade do uso das línguas de sinais, aqui no Brasil nós utilizamos a Libras, Vale ressaltar que as línguas de sinais, elas não são universais, são línguas que são faladas por um determinado grupo, o povo, ou cultura. E aqui no Brasil nós utilizamos a Libras, mas isso não quer dizer, por exemplo, que as pessoas que moram nos Estados Unidos vão saber se comunicar através da Libras. Então, nós vamos ter sim a comunicação pelas línguas de sinais, que é visoespacial, mas essas línguas, assim como as línguas orais, elas não são universais. Cada país vai ter a sua própria língua. Então, a gente vai ter que a educação dos surdos anterior a esse congresso de 1880, que foi um evento que marcou de forma muito negativa a vida de milhares de surdos, porque proibiu-se as línguas de sinais, uma vez que eles chegaram à conclusão nesse congresso que as línguas de sinais eram uma língua inferior. Então, a partir desse congresso, todo o percurso histórico e todos os avanços que tinham sido conquistados pela educação de surdos utilizando a língua de sinais, ela teve esse fechamento, foi brecado o uso das línguas de sinais e os surdos eles foram proibidos de sinalizar. E adotou-se algumas metodologias. E quais foram essas metodologias a partir desse congresso de 1880? Que foi o oralismo. Então, o surdo ele deveria falar a língua portuguesa, no caso aqui do Brasil, teriam que falar a língua da sua nacionalidade, e para que esse aluno ele pudesse oralizar, ele tinha que ter alguns resíduos auditivos, certo? Então, o oralismo foi uma metodologia que não conseguiu dar conta de todas as estratégias no sentido de formar esse aluno surdo. Por quê? Porque essas estratégias, elas só davam conta dos alunos que tinham ainda um resquício auditivo. Então, a partir desse oralismo, que não deu conta na educação de surdos, também teve a metodologia, que é a comunicação total, a partir desse fracasso do oralismo, porque muitas vezes a pessoa pensa que a pessoa surda, ela não consegue falar, mas sim, se ela passar por fonoaudiologia, treinamentos, claro que não vai ser uma linguagem
fluida, né, e natural, vai ser uma linguagem mais mecânica, mas os surdos, eles não são mudos, que a gente vai ver isso um pouquinho mais lá na frente. Então, a partir desse fracasso do oralismo com relação às pessoas que eram surdas profundas, teve também a metodologia da comunicação total, que se utilizava de todos os recursos, como a fala, a leitura labial, certo? A escrita de desenho, as línguas de sinais, o alfabeto manual e o português sinalizado. Então, a gente vai observar que essa comunicação total, ele queria, não importasse o método ou recurso utilizado para que esse aluno aprendesse. O importante é que esse aluno ele conseguisse galgar das aprendizagens necessárias. Bom, hoje nós vamos ter o bilinguismo, né, que também é uma metodologia adotada pelo Brasil, que vai ter o quê? A primeira língua do surdo vai ser a língua de sinais, né, ou seja, no Brasil a Libras, e a língua falada, como no caso do português, vai ser adquirida por esse aluno surdo, né, através da escrita, né, ou seja, o português, e tida como segunda língua. Então, esse surdo, né, de acordo com a lei, né, a lei da Libras, ele deve ser bilíngue, sendo a sua primeira língua a Libras, e utilizar o português na modalidade escrita. Então, essas ainda são as metodologias que ainda permeiam todo o processo de discussão com relação à educação de surdos, não é? Então, uns optam para que os filhos, e isso é claro que a família que vai determinar, e também as condições de resquícios, né, auditivos que essa pessoa ainda tenha. Então, a família ela vai recorrer primeiro, né, as questões clínicas, né, para tratar a questão, porque também traz essa questão clínica da surdez como uma doença, mas a gente vai ver um pouco mais na frente que também existe toda uma discussão antropológica com relação à cultura surda, né, e que vai envolver todos os aspectos relacionados à educação, ao esporte, ao lazer envolvidos na educação das pessoas surdas. Bom, então a partir daí é importante a gente entender o que é a surdez. Então, de acordo com a lei da Libras, né, de 2002, a lei 10.436 de 24 de abril de 2002, ela vai dizer que considera-se pessoas com deficiência auditiva, a perda bilateral, parcial ou total de 41 decibéis ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, não é? 1000 Hz, 2000 Hz e 3000 Hz. Então, nós vamos ter a legislação que vai falar um pouco sobre essa questão da acessibilidade, trazendo essa questão das legislação. Nós vamos ter, primeiramente, a legislação de 2000. Então, essa legislação ela vai estabelecer as normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência. Você observa ainda que esse documento utiliza o termo portador, mas nós sabemos que esse termo é incorreto, né? Como foi algo que foi construído anterior a essa decisão, os documentos permanecem com essas nomenclaturas, mas nós já sabido que esse termo ele é incorreto. E aí, nessa lei, ele vai trazer algumas questões com relação à questão da acessibilidade, tanto nos aspectos de localização de mobiliários, de acessibilidade dos edifícios públicos, de acessibilidade nos níveis privado e público, e também com relação à acessibilidade dos sistemas de comunicação e sinalização, trazendo, né, essa formação já dos profissionais intérpretes, de Braille também, né, professor de Braille, das línguas, línguas de sinais, viu, gente, não é linguagens de sinais, é línguas de sinais, e os guias intérpretes, né, que vão ser, os guias intérpretes são aqueles que vão acompanhar os alunos com surdo ou cegueira, e os intérpretes que vão acompanhar os alunos surdos
dentro do ambiente escolar. Partindo dessa lei de 2000, foi criada em 2002, pela Lei 10.436, a Lei da Libras. Como vocês estão observando, ela é uma lei bem curtinha, né, que vai dispor e vai reconhecer a língua brasileira de sinais, não é, como um meio legal de comunicação e expressão das comunidades surdas. E aí nós vamos, sim, a partir dessa lei, depois de muitas lutas das pessoas envolvidas com a comunidade surda, a lei, ela foi, enfim, criada e foi regulamentada pelo decreto. Quando vocês observarem que nós vamos já atrás do decreto, o decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que vai regulamentar toda a lei da Libras de 2002, né, que dispõe sobre as línguas de sinais. Então, vai dar todos os amparados com relação da inclusão da disciplina de Libras como uma disciplina curricular obrigatória nos cursos de pedagogia, educação especial, nos cursos, né, de formação de professores, nos cursos de fonoaudiologia, no sentido de fomentar os processos de inclusão. Esse decreto também vai dar algumas noções básicas com relação à formação dos professores de Libras e do instrutor de Libras. Como é que vai acontecer essa formação? Então, eu vou deixar para vocês na plataforma para que vocês possam se aprofundar nessas leis, certo? E nós vamos ter, como eu já falei, o decreto de 2005 e esse decreto de 2010 é o decreto que vai regulamentar a profissão do tradutor e intérprete de Libras. Então, a partir desse decreto, né, a gente vai observar que o intérprete ele vai ter a sua função já regulamentada, certo? Então, nós vamos entender todo o percurso histórico com relação às terminologias para se referir às pessoas com surdez. Então, nós vamos ter dentro desse meio cultural, dois tipos de surdez. Nós vamos ter a surdez propriamente dita e o deficiente auditivo. Então, nós vamos entender que o surdo, quem é o surdo, né? O surdo é aquela pessoa que não tem nenhum resíduo auditivo, né? Então, ele usa geralmente as línguas de sinais, ou ele pode fazer leitura labial. Então, nem todo surdo utiliza Libras. Alguns fazem a leitura labial e, por meio do treinamento, eles conseguem falar, né? Então, apesar de termos aqui a questão do surdo como um modelo linguístico e cultural que recebe a Libras como a língua, né, é sua primeira língua, mas nós vamos ter, sim, esse outro surdo, que é o surdo que não utiliza Libras, mas que ele consegue fazer essa leitura labial e utiliza a escrita e fala o português, né? Porque recebeu esse treinamento através de fonoaudiologia ou aprendeu mesmo dentro da família. E nós vamos ter também o deficiente auditivo, que é aquele que tem algum resquício, ainda tem um pouco do resquício auditivo, usa, né, a língua, o português falado e não usa a Libras, mas a gente nem pode determinar tanto assim, gente, porque tem alguns deficientes auditivos que também utilizam a língua de sinais. Então, uma cultura, né, uma diversidade dentro desse aspectos com relação à surdez, né? Bom, eu trouxe algumas terminologias com relação a essa questão do surdo. Então, como eu falei, nós vamos ter o surdo e o deficiente auditivo. Esses são os termos corretos. Surdo-mudo, né? Como está aqui na imagem, o fato de uma pessoa ser surda não significa que ela seja muda. Um surdo pode nunca ter falado sem que seja mudo, mas apenas por falta de exercício
Então é importante que você nunca se refira a um surdo como um surdo mudo, porque é um termo incorreto. Então, o termo correto é surdo ou pessoa surda. Então, surdo, mudo, mudinho, surdinho são termos incorretos. Termo, como eu já falei, deficiente auditivo, para aqueles que têm uma deficiência, que utiliza aparelho ou usa um implante coclear, ou o surdo, ok? Bom, então, como eu falei para vocês, não existe apenas um tipo de sujeito surdo, são diferentes pessoas de diferentes culturas e cada um possui sua particularidade. É importante a gente entender isso, porque quando recebemos uma pessoa com surdez ou com deficiência auditiva, é importante a gente conhecer em qual tipo ele está ali, quais são as suas particularidades, para que a gente possa utilizar os melhores meios para a inclusão. Então, nós vamos ter os surdos que se comunicam por línguas de sinais, nós vamos ter pessoas que nascem surdas e aprendem a falar, nós vamos ter os bilíngues, né, que a proposta hoje é que os surdos sejam bilíngues, que usem a sua primeira língua e utilize o português aqui no Brasil como a segunda língua. Aqueles que perderam a audição, mas sabem, né, já sabiam falar antes, e os que não usam nem o português e nem a Libras. E aí, como é que esse sujeito surdo ele se comunica? Através dos sinais caseiros, né? Nunca foram à escola, né? Se comunicam através dos sinais caseiros. Bom, então nós vamos partir para algumas questões relacionadas às práticas e metodologias para a inclusão de alunos surdos. Então, nós vamos ter o professor da sala regular, o professor do atendimento educacional especializado e o professor e o intérprete, certo? Então, vale ressaltar, gente, que se você tiver algum aluno surdo, é importante que você nunca fale de costa, que coloque esse aluno nas primeiras carteiras para que ele possa, se ele for oralizado, né, ou seja, que ele faça a leitura labial, ele possa estar sempre olhando para os movimentos, né, labiais que você está utilizando. Então, nunca fique de costa para esse aluno. Então, se esse aluno utiliza Libras, então é importante que você aprenda pelo menos os sinais básicos para a comunicação, para que esse aluno ele se sinta incluído. Vale ressaltar que o professor da sala vai continuar sendo o professor da sala regular e não transferir a responsabilidade ao professor do atendimento educacional especializado ou para o intérprete. Ele está ali apenas para interpretar. Então, é importante a indicação da utilização de Libras como recurso de comunicação, caso esse aluno utilize. É importante que esse professor utilize recursos visuais, data shows e demais equipamentos que projetem imagens, porque os surdos eles são totalmente visuais. Então, a aprendizagem dele vai estar atrelada à questão visual. Proporcionar ao aluno da sala de aula a forma que possa ver os movimentos do rosto, né, como eu já falei, e dos colegas. Utilizar textos escritos complementares com elementos que favoreçam a sua compreensão, linguagem gestual e língua de sinais. Promover a interpretação de texto por meio do material plástico, desenhos, pinturas, músicas, mural, ou de material cênico, né, dramatização, tudo aquilo que vai envolver a questão visual para a inclusão desses alunos. Com relação ao professor do atendimento educacional especializado, que vão trabalhar em colaboração com o professor da sala regular e o intérprete, nós vamos ter o momento para o ensino da língua portuguesa como segunda língua para os alunos surdos no contraturno. Cabe ao professor do atendimento educacional especializado fomentar isso. Momento de informação cultural e, claro, né, como eu já falei, é importante que esse trabalho seja em equipe, com relação às adequações de avaliação. Tudo isso vai depender de conhecer esse aluno para que os dois professores eles possam estar viabilizando essa questão da inclusão em sala de aula, bem como as questões relacionadas à avaliação. Bom, as práticas com relação ao intérprete, vai caber ao intérprete mediar situações de comunicação entre alunos surdos e os demais membros da comunidade escolar.
viabilizar a interação e participação efetiva dos alunos nas diferentes situações de aprendizagem, informar a comunidade escolar sobre as formas mais adequadas, né, para a comunicação, interpretar de forma fidedigna as informações e conhecimentos vinculados em sala de aula. Eu trouxe apenas algumas de acordo com essas instruções, né, que é o número 008/08. Ter conhecimento prévio e domínio dos conteúdos e demais temas que vão ser trabalhados em sala de aula. Então, cabe a você, professor da sala regular, encaminhar, não é, o seu plano de aula, o seu plano semanal, o seu plano, como você viabiliza essa questão do plano para o professor do atendimento educacional especial e para o intérprete, porque esse intérprete ele precisa ter esses conhecimentos de forma prévia para que ele possa também estudar, porque imagina só, esse aluno ele vai ter um professor de matemática, de português, né, se for para as séries maiores, de todas as áreas. Então é importante que esse intérprete ele tenha à mão os conteúdos de formas prévias para que ele venha interpretar, uma vez que ele tem uma formação generalista. Ele não é, por exemplo, um intérprete com formação em matemática. Ele tem uma formação generalista. E por isso mesmo que não cabe a ele a função de professor, mas de intermediar essa relação entre a comunicação com o aluno surdo e os demais membros da comunidade escolar. Mas esse intérprete ele pode sim sugerir algumas atividades e estratégias metodológicas visuais que vão se adequar à questão da aprendizagem dos alunos surdos, certo? Então, como vocês observam, nós vamos ter 3 pessoas principais que vão estar focadas na inclusão desse aluno. Isso não quer dizer que esse aluno, tendo o intérprete, ele está incluso. É importante que o professor também se envolva, que toda a comunidade se envolva para que esse aluno ele possa ser realmente incluído. Bom, gente, é importante levar em consideração alguns processos relacionados à escrita do aluno surdo. Então, a escrita do aluno surdo, ele vai ter algumas diferenças e cabe você, professor, entender essas questões. Então, alguns professores não entendem a questão da cultura surda, da comunidade surda. Então, é importante que essa língua que o surdo ele está aprendendo na modalidade escrita, ele fala uma língua que é a língua de sinais. Eu trago aqui a questão do surdo bilíngue, mas ele tem que escrever em uma outra língua. Então, muitas vezes a pessoa, quando ela vê uma escrita de uma pessoa surda, ela imagina que ela não compreendeu, porque tem algumas questões que são diferentes da língua portuguesa para Libras, como, por exemplo, os artigos. Não tem na língua de sinais, conjunções, preposições. Então, os verbos, geralmente, eles ficam no infinitivo. E quando esse aluno ele vai escrever, ele vai querer escrever de acordo, né, com as características de sua língua. Então, é importante que o professor, quando for fazer as avaliações dos alunos surdos, ele não vai avaliar da mesma forma como um aluno que fala o português, certo? Então, essas considerações é importante deixar isso bem claro para que você possa entender os mecanismos relacionados às duas línguas. São duas línguas totalmente diferentes, com gramática própria, com estrutura própria, e isso vai afetar diretamente na escrita desse aluno. Então, quando o professor ele for avaliar e ele tiver ainda dificuldade, ele pode chamar assim o intérprete ou o professor do atendimento educacional especializado para que ele possa compreender esses aspectos, mas a proposta é que no final o professor ele compreenda todas essas questões com relação ao processo de escrita do aluno surdo. Bom, gente, essas foram as nossas referências e nos encontramos nas nossas próximas videoaulas.